Boa noite a todos. Mais uma vez, a Golden Technology está fazendo mais uma live. Agora nós vamos versar sobre a proteção contra os vetores, ou seja, têxteis tratados com repelente a insetos. Para tal, nós vamos versar sobre a entomologia, que é a análise ou estudo dos insetos, os vetores e as formas de proteção humana aplicadas aos têxteis. Esse é um tema muito importante, porque nos países tropicais está acontecendo, já não é de hoje, uma proliferação muito grande desses insetos, ou seja, mosquitos, né? E uma proteção têxtil contra mosquitos, em especial, é um dos métodos de proteção mais populares e usuais sobre a forma de redes, como mosquiteiros, uniformes e roupas, e etc., né? Iremos discutir em detalhes as tendências atuais na preparação e o uso de repelentes de insetos em matérias têxteis, né? O uso de produtos de origem natural ou sintético incorporados em materiais têxteis e o método eficaz de fixação para aumentar a longevidade da proteção também é discutida nesta apresentação. Por outro lado, a engenharia de têxteis com repelentes de insetos para proteção eficaz contra mosquitos é uma necessidade essencial. Por que isso? Nós temos hoje registrados, ou seja, em 2019 o Brasil registrou mais de 1,5 milhão de casos de dengue, um aumento de 488% em relação a 2018, segundo dados do Ministério da Saúde. Desse total, 782 pessoas morreram em todo o país por dengue ou dengue hemorrágica. No ano passado, o Brasil também registrou quase 11 mil casos de Zika, com 3 mortes, e 132 mil ocorrências de chikungunya, com 92 mortes. Um aumento, respectivamente, de 52% no caso da Zika e 30% em relação aos casos de 2018. Né? Juntando todos os casos de dengue, zika e chikungunya, houve um aumento de 248% no registro de doenças transmitidas pelos mosquitos Aedes aegypti em 2019. Casos de dengue no Brasil em 2020, ou seja, este ano, ultrapassaram o 500 mil, ou seja, 1/3 já em relação ao mesmo período do ano passado. E isto em meio à pandemia de Covid-19. 181 casos, 181 casos morte por a dengue foram provocadas pela doença nas primeiras 14 semanas. A existência de 2 epidemias em paralelo com quadro clínico semelhantes é extremamente preocupante, né? Então, vejam que a gente vem fazendo algo decorrente desde a primeira, que foram os têxteis antimicrobianos, passando depois com o Guilherme, se aprofundando mais nas aplicações têxteis, passando pela água, que é o grande caso onde há a postura de ovos, principalmente dos mosquitos, seja Herculex, Aedes aegypti ou Aedes albicans, né? Então, versando sobre toda essa proteção, não seria possível sem conhecer os insetos em profundidade, né? Então, os insetos propriamente ditos, eles são o maior grupo ou a maior diversidade de animais do planeta Terra.
maior que todos os outros grupos de animais combinados: peixes, répteis, anfíbios, mamíferos, aves. Então, eles são o maior de todos. Ou seja, todos os outros grupos unidos não chegam aos pés dos insetos. São de 6 a 10 milhões de espécies, são 170 mil espécies de borboletas e mariposas, 120 mil espécies de moscas, 110 mil espécies de abelhas, vespas e formigas, 82 mil espécies de percevejos e por aí vai. Os insetos, eles são identificados como um corpo dividido em 3 partes. A cabeça, com os olhos, bocas e antenas, o tórax por pernas e asas, e abdômen, a parte digestiva e os órgãos reprodutores. E eles também, como característica diferente de outros microanimais, eles sempre têm 6 pernas. Todo inseto tem 6 pernas. E os insetos são artrópodes. Os artrópodes, eles são invertebrados. Eles não têm um esqueleto como um mamífero, como uma ave. Eles são classificados como indivíduos de exoesqueleto. Ou seja, eles têm uma carapaça de queratina que envolve toda a parte mole do corpo deste indivíduo. E mais de 80% das espécies de animais vivos descritos são artrópodes. Então, os artrópodes, eles são classificados como insetos, como moscas, percevejos, traças. Os aracnídeos, como aranhas, ácaros e escorpiões. Os crustáceos, como caranguejos e lagosta. Os miriápodes, como as centopeias e a milipédes, né? Como os insetos respiram? Notem que a gente vai chegando no ponto onde os repelentes de insetos agem. Ou seja, para entender, novamente falando isso, sobre os insetos, a gente tem que entender toda a parte, toda a anatomia do inseto. Então, eles respiram diferentemente de qualquer outro ser. Todos os outros seres têm uma respiração mecânica, como os peixes, pelas guelras, como os mamíferos, pelos pulmões, e pássaros também. Enfim, os insetos, eles não têm pulmões. Eles têm orifícios no seu abdômen chamados espiráculos. E esses espiráculos, ele tem uma propriedade de ser uma pseudotraqueia. É um micro orifício e tem, através de um cano, uma cânula, onde tem membranas de sódio e potássio. Uma membrana faz um movimento ondular contínuo e põe o oxigênio para dentro, e uma outra membrana de potássio tira o CO2 para fora do organismo respiratório. Então, não é uma respiração mecânica, sim uma respiração neurológica. Então, por aí, a gente começa a entender um pouco como é que funcionam os repelentes de insetos. Alguns problemas relacionados com os insetos são a transmissão por doenças, como o mosquito Aedes aegypti, por transmitir, ele é um vetor de transmissão de vírus da dengue, chikungunya e zika. Tem aqueles parasitas, como os piolhos, né, os percevejos. Tem aqueles que destroem fibras têxteis, ou seja, fibras proteicas e também fibras celulósicas, como traças, besouros do carpete, enfim. A picada de um mosquito torna-se aparente devido à reação imunológica do nosso corpo. Quando a gente toma uma picada, há uma coceira, que é uma reação. Isso, quando tem a primeira picada, não tem nenhuma reação. A partir da segunda,
picada que a gente toma na nossa vida, aí acontece o sistema imunológico, ele já tenta combater através dos anticorpos, tenta combater essa picada do inseto, onde acontece o avermelhamento da pele. E algumas pessoas, eu me incluo, são hipersensíveis a picadas de mosquito. Logo inflama, incha, tem o vermelhidão, a dor. Um agente vetor portador de vírus e parasitas podem e vão causar algumas doenças. Não fica com a doença consigo mesmo. Ele não é um animal doente, ele só transmite a doença. Então, essa transmissão de doença é acolhida a mais de 70 milhões de pessoas anualmente no mundo, resultando em milhões de mortes. Então, principalmente, com exceção do Ártico e da Antártida, todos os continentes eles são comedidos por vetores que causam algum tipo de patologia. Nós temos um universo, principalmente nos países tropicais, de aproximadamente 11 tipos diferentes de patologias causadas por vírus, né? Então, tem algumas doenças virais que são a febre amarela, o vírus do Nilo Ocidental e a dengue, parasitas como malária, filariose, enfim. Somente a malária, ela acomete de morte aproximadamente 5,3 milhões de pessoas por ano. Já a filariose, que é um parasita responsável pela doença nematóide, o vetor do mosquito é o Culex, que é um mosquito normal, o pernilongo ou a muriçoca, dependendo da região do país, se fala uma ou outra coisa. A filariose, ela causa 40 milhões de pessoas estão vivendo com um inchaço de várias partes do corpo, né? Isso no mundo todo. Quando falamos de dengue, chikungunya e zika vírus, nós estamos falando de arbovírus ou arboviroses. O arbovírus, ele é chamado de arthropode-borne vírus, ou seja, são vírus que podem ser transmitidos ao homem por vetores artrópodos, né? Os arbovírus pertencem a 3 famílias: Togaviridae, que é a chikungunya e encefalites equinas do leste, oeste venezuelana, Boniaviridae, que é a febre sandfly, que é o mosquito pólvora, febre do Vale do Rift e a febre hemorrágica da Crimeia do Congo. E a flaviviroide, que é a febre amarela, dengue e zika vírus. Então aí são vírus distintos também, como existem outros vírus, como já comentamos, como o Guilherme também comentou na segunda live. O ciclo de transmissão da chikungunya, um exemplo, ele é causado, ou ele se propaga através do homem, o artrópode homem, ou seja, o mosquito, um homem infectado, o mosquito pica o homem e pica outro homem. E com isso, há a transmissão, não só da dengue, mas também como a chikungunya, como a zika, a febre amarela urbana. E o reservatório pode ser o homem ou o artrópode vetor. Pode haver transmissões transovarianas, né? E pode ser também animal, artrópode homem, ou seja, um macaco, por exemplo, ele está na zona silvestre, ele é picado por um Aedes aegypti ou Aedes albicans e pica o homem. Então há outro tipo de contaminação. E ambos os ciclos podem ocorrer com alguns arbovírus,
como a febre amarela. O vírus da dengue, ele é da família Flaviviridae, é um gênero flavívirus. Ele causa a dengue clássica e a febre hemorrágica, que é o estado mais complicado de se tratar e acometindo muito a morte. É um arbovírus transmitido por mosquitos e possui 4 sorotipos distintos. É o DENV 1, 2, 3 e 4. Ou seja, existe uma variação do vírus da dengue. Então, aqui nas Américas, alguns países contêm os 4 vírus, os 4 sorotipos, que é o caso do Brasil. Hoje o mais comum é o tipo 2. Alguns países têm mais 2 tipos, outros 3. Por exemplo, nos Estados Unidos, região do Texas, da Flórida, é o tipo 1 e 2. Aqui no Brasil, como eu já havia dito, são 4. Na América Central, tem lugares que são 2, sorotipo 1 e 2, alguns países 3, a região do Paraná são 3, Peru são 3, o Chile não tem, a Argentina tem sorotipo 1, sorotipo 2, o Uruguai tem sorotipo 2, Venezuela tem os 4, então cada região. Notem que quando a gente fala muito, os países que têm mais sorotipos são os mais que têm maior distâncias florestais. Então, com isso, há um acúmulo de chuvas empossados no solo, em flores, em folhas. Tem muita concentração de bromélias e isso vão causando os criatórios de mosquito silvestre e dentro das cidades são causadas por depósitos urbanos. Os vetores hospedeiros, nós temos 2 principais na região das Américas, que é a Aedes aegypti e a Aedes albopictus. Os 2 não são originários das Américas. O Aedes albopictus, eles são originários da Ásia, e o Aedes aegypti são originários do continente africano, em especial no Vale do Nilo, que foram trazidos para as Américas com as migrações de outros povos. Então, com isso, houve essa migração, primeiramente, através de alguns indivíduos contidos em navios, depois em aviões, e por aí vai, né? Nos últimos 30 anos, ou seja, 40 anos propriamente dito, né? Então a distribuição global do sorotipo do vírus da dengue, nós tínhamos os 4 sorotipos somente na Ásia, na década de 70. Na África eram 2 só sorotipos, o 1 e 2, e nas Américas também era 1 e 2. Hoje nós temos os 4 sorotipos distribuídos no mundo, com exceção do Oriente Médio, que só tem o 1 e o 2. Fora o Oriente Médio, em função da própria situação climática, que não permite ter outras variações, né, do vírus da dengue, hoje nós temos no mundo todo disseminados os 4 sorotipos. De 1990 para 2014, depois nós vamos distribuir isso no e-book, nós temos casos onde não tinha nenhum registro em 1940, de 1990, não tínhamos nenhum registro no Alasca, Estados Unidos,
como um todo, na Argentina, no Equador. Em 1910 já houve a ocorrência, em 2000, nos anos 2000, já todo o hemisfério norte já estava acometido do vírus da dengue. E agora, o último registro pela Organização Mundial de Saúde, 2016, praticamente não tem um país que não tenha o vírus da dengue, com exceção sul do Chile, região da Patagônia, onde ainda não consta o vírus da dengue em função da situação climática, inverno rigoroso e tal. Então, hoje nós temos praticamente o mundo tropical, subtropical e equatoriano, e também muito próximo das calotas polares, nós temos a disseminação do vírus da dengue. Mudando um pouco para o vírus chikungunya, o vírus chikungunya iniciou na Tanzânia, e esse nome, traduzindo da língua nativa da Tanzânia, que é o Swahili, significa aquele que se dobra, em função das dores fortes nas articulações. E como refere-se à aparência curvada do paciente que foram atendidos na primeira epidemia documentada na Tanzânia, no leste da África, em 1952, 53, isso foi dado o nome a esse vírus, aqueles que se dobram em português, né? E a infecção, ela começou, como eu disse, na Tanzânia, e em pouco tempo, isso é mais novo, a primeira manifestação na Europa foi em 2006, na Ásia foi em 2006, em Taiwan, no Japão em 2007, na China em 2010, na Alemanha também, tudo na Europa em 2006, na Guiana Francesa também em 2006 e no Brasil em 2010. E também o ciclo de infestação vem do próprio macaco, mosquito, homem, homem, mosquito, homem, como as outras viroses referentes à dengue e suas variações. A chikungunya crônica, os principais sinais são a poliartralgia, que pode durar semanas a anos, ou seja, dores muito fortes nas articulações, e não tem, como a dengue, como a chikungunya, não tem uma vacina. Existem métodos medicinais paliativos para controle de dores, para controle de hemorragia e por aí vai. E no caso da chikungunya, uma dor articular decorrente ocorre em 30% a 40% dos infectados. Dizem que é uma dor assim muito forte. Complicações raras podem ocorrer, como miocardite ou meningoencefalite, hemorragias leves, uveíte e retinite, né? E a morte, ela é rara, né, como a gente viu logo no início. Em 1915, todos os países próximos da linha do Equador ou subequatorianas estavam com uma manifestação mudando agora de chikungunya para Zika vírus, e em 1916 houve uma distribuição muito grande nas Américas. Começou na América Central, na região do Caribe especificamente,
e a contaminação no Brasil originou da força de paz que teve da ONU, de soldados brasileiros no Haiti. Com isso, quando eles retornaram ao país, alguns estavam infectados e com isso houve a contaminação de algumas outras pessoas, né? As diferenças de sintomas, por exemplo, de dengue, chikungunya e zika, precisa ser um médico muito especializado, porque as dores são muito parecidas. Manchas avermelhadas na pele, coriza, febre, dor de cabeça. Então, há um quadro sintomático muito próximo um do outro, né? Agora, o que vem causando isso fortemente nas Américas, desses três vírus, que é a dengue, chikungunya e zika vírus. Então, a presença de um vetor, um mosquito vetor competente, ou seja, ele tem uma estratégia muito interessante. Ele ataca num determinado ponto do dia, né, na manhã e à noite. Ele voa a mais ou menos 1,5 metros, não mais que isso. Ele se esconde nas outras horas do dia, ele se esconde em ambientes escuros. Ele se adaptou muito bem à população humana, né? Então é abundante, em abundantes condições de procriação da população do mosquito, e frequente entrada do vírus da zika, chikungunya e os 4 sorotipos da dengue, e um programa de controle de vetores ineficiente e a própria cultura da população, pondo pratinhos debaixo de vasos, com água sem colocar areia, e garrafas e muitos resíduos dentro de regiões de domínio daquela propriedade da família, que não é bem limpo, né? Então, por que aparece nas Américas esses 3 vírus? Reinfestação do Aedes aegypti. Na década de 30, houve uma infestação muito grande, depois houve uma disseminação, mais através do DDT, onde percebeu-se que houve uma morte também, não só do Aedes aegypti, mas também de aves, alguns pequenos mamíferos, tal, por essa pulverização de DDT. Depois que foi banido o DDT, houve uma reinfestação novamente. E crescimentos de viagens internacionais, crescimento populacional sem controle e sem planejamento e sem um bom serviço de saúde. Outro ponto muito importante: a população urbana e rural na América Latina, nos anos 50, eram de 42% apenas urbana, o restante rural. Em 2000, isso se inverteu completamente. A população urbana na América Latina hoje é de 83% e o restante, os 17%, só rural. Como que o mosquito se prolifera? Não só o Aedes aegypti, mas o Aedes albopictus e também o Culex, que é o mosquito comum. Águas paradas, em locais naturais e locais artificiais. Basta uma tampinha de um refrigerante jogada no chão, uma tampinha de leite, qualquer outra coisa, com uma água limpa, ele vai se proliferar ali. Ele vai fazer a postura dos ovos. Os locais de procriação do Aedes aegypti são riachos, lagos, são locais de oviposição improváveis para a Aedes aegypti. As fêmeas preferem depositar os ovos pouco acima do nível da água, aproximadamente 1 centímetro a 2 centímetros, né? Em pneus de automóveis, enfim, né? O comportamento do mosquito, eles permanecem em locais escuros e quietos, como embaixo de camas e mesas,
eles preferem ficar dentro de casa do que no periodomicílio, e a maioria pousam nas paredes. Esta é uma razão porque os fumigantes são eficientes, porque eles ficam apoiados nas paredes. A longevidade de um mosquito é de aproximadamente de 2 a 3 semanas, e metade morre na primeira semana e 95% dentro do primeiro mês. Quanto aos repelentes de insetos, hoje nós temos uma vasta oferta desses repelentes de inseto, como óleo de citronela, óleo de NEM, óleo de andiroba, outros óleos naturais, tem o DET, tem a icaridina ou picaridina, dependendo da literatura, ou é um nome ou é outro, mas é a mesma formulação. E temos também algumas proteínas, como beta-alanina, e produtos sintetizados como os piretroides. Quanto ao aspecto para selecionar um repelente de insetos, nós temos que levar em conta a aplicabilidade dele, a eficácia, as propriedades gerais, a formulação, qualidade do ativo, segurança e, sem dúvida, o preço também dessa matéria-prima, né? Nós classificamos com duas origens, ou origem natural ou origem sintética. São considerados naturais aqueles provenientes de vegetais ou animais. E são considerados sintéticos substâncias químicas obtidas por processos específicos de síntese de origem vegetal ou animal. Ou aquilo, por exemplo, uma molécula como essa, o homem ele cria uma molécula idêntica. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, o crisântemo, ele tem uma substância que é um piretroide. É muito difícil uma flor de crisântemo. Teríamos que ter uma plantação enorme, fazendas e fazendas, para obter uma fração do que o homem produz da forma sintética desses piretroides. Um exemplo disso, de origem vegetal, é o citriodol, ou seja, são óleos de eucalipto que causam essa repelência. Outro de origem vegetal são as icaridinas, que também é conhecida, como falei, por picaridina, e é uma substância de uma pimenta, o tipo dedo de moça. Então é extraída uma substância chamada icaridina, e daí essa substância faz com que aconteça uma repelência do mosquito em função da própria respiração neurológica. Ou ele pica, ou ele se afasta. Então, como ele não consegue respirar, ele se afasta. Tem substâncias de origem animal, como citado, uma proteína chamada beta-alanina, que foi sintetizada, e a marca mais comum é a IR3535, de um fabricante alemão chamado Merck, que sintetizou essa proteína proveniente de peixes de água profunda e fígado de aves, principalmente galinha. Então, com isso, acontece esses produtos sintetizados de origem vegetal ou origem animal. E os fatos e notícias sobre plantas aromáticas. Como havia dito o crisântemo, existem algumas plantas que atuam como verdadeiros inseticidas e nos ajudam no combate a estas pragas. É o caso do crisântemo, ou crisantemo, ou crisântemo. É uma espécie que possui uma substância chamada piretrina, que atua sobre diversos tipos de insetos, né, e alguns aracnídeos. Por exemplo, um piolho, então alguns escarbicidas são provenientes de piretroides, né? E os parâmetros tóxicos têm que se levar em conta, afinal nós estamos colocando isso num têxtil
ou através de um spray, ou através de um creme na nossa pele. Então, a toxicidade sistêmica tem que se levar em conta, toxicidade aguda, a teratogenia da fertilidade, a toxicidade reprodutiva, a neurotoxicidade toxicocinética e toxicidade locais, como irritação da pele, irritação ocular, sensibilidade da pele, fototoxicidade, toxicidade genética, mutagenicidade e carcinogenicidade. Então, são alguns dos parâmetros que têm que ser levados em conta. Comparando alguns deles, como a beta-alanina, o DEET, a icaridina, o óleo de citronela, o mais, em termos de toxicidade aguda, toxicidade por inalação, toxicidade aguda dérmica e também outros tipos de mutagenia, enfim, outros tipos de toxicidade, o mais seguro entre eles é a beta-alanina, mais conhecido como IR3535, que está numa grande parte das formulações de repelentes de insetos que se aplica na cutis, né? As aplicações desses produtos para têxteis podem ser por esgotamento, né? Após o processo de tingimento, impregnação no fular, através de aplicações por espuma, através de aplicações por spray ou também estampado sobre um têxtil, né? Levando-se em conta que, como são produtos derivados de proteínas e produtos de origem vegetal, animal, tem que se levar em conta a temperatura de aplicação. Em casos de processo contínuo, não convém ultrapassar 150 graus, porque vai ter uma volatização do ativo. Ah, mas em casa, eu vou passar a ferro, não vai ultrapassar isso? Não, isso é muito rápido a passagem a ferro e pelo riguen ou pela própria umidade da fibra não se atinge temperaturas acima de 150 graus. Fizemos até casos onde o cliente, a empresa aplicava o repelente de insetos e depois, no caso de permetrina, e fazia uma sublimação posterior. Não evidenciou-se redução de miligramas de permetrina por metro quadrado de tecido. Okay? Aplicações típicas, quais os usos finais? Podemos aplicar em carpetes, roupas de cama, aplicações militares e uniformes, roupas de trabalho, quem trabalha em agronegócio, apicultura, tem vários casos de afastamento de profissionais nessa área, e também em reflorestamento por eucalipto, por ataques de abelha. A abelha ela é muito sensível a piretroides. Então, aproximadamente, uma abelha a 1 metro, 1,5 metro, até 2 metros, dependendo do tipo de abelha, ela se afasta em função dela perceber a ação da permetrina. E não causa morte, a não ser que a abelha vá para cima da pessoa e entre em contato com essa pessoa com o uniforme. Então, com isso, conseguiu-se reduzir o afastamento por inflamação por picada de abelha, através da toxina da picada da abelha, usando uniformes tratados com piretroides, com esses repelentes de insetos. Outros usos são roupas de uso ao ar livre, tendas, mosquiteiros, isolamentos, então polícia florestal, enfim. Tem uma série, nós na Golden Technology, temos uma série de produtos para este fim, que são produtos de origem vegetal ou animal. Por quê?
nós temos aí uma gama de produtos para esse fim, em função da aplicabilidade, ou seja, eu quero aplicar por esgotamento, então existe um produto para aplicar por esgotamento. Eu quero um produto que possa ser aplicado desde os primeiros meses de vida, então tem produtos para isso, né? Então nós temos na nossa linha produtos baseados em permetrina e produtos baseados em beta-alanina. Um ponto muito importante é o sistema de aglutinação, ou seja, esses produtos eles não aderem à fibra, eles têm que ser, entre parênteses, colados à fibra, para garantir a durabilidade à lavagem. Então nós temos casos de durabilidade à lavagem entre 60 e 80 lavagens caseiras. Elas podem ser obtidas. Limpeza a seco é possível em alguns casos, e especialmente desenhados para aplicações têxteis, né? Isso foi o que a gente desenvolveu em termos de produtos para esse fim. Os produtos repelentes, eles têm como loções cremosas, loção líquida através de spray, aerosóis, gel, pulseiras repelentes, adesivos, lenços umedecidos. Então tem vários produtos para a comercialização B2C, ou seja, de um comerciante para um consumidor final. No nosso caso, um B2B. Então são produtos orientados para aplicações industriais, né? Existem vários tipos de controle em laboratórios. Nós temos controles de laboratórios analítico através de análise instrumental. Então nós fazemos medimos quanto tem de ativo daquele insumo, daquela matéria-prima repelente por metro quadrado de tecido, em miligramas daquele princípio ativo por metro quadrado de tecido, ou por quilo de tecido. E aí a gente sabe se tem um produto para a aplicação para o civil em geral, ou para a utilização militar, ou uniformização, ou para toalhas de mesa para repelir moscas, para repelir formigas, enfim. Então esses repelentes eles são para insetos tanto rasteiros como voadores. E existe também análise em vivo, onde existem laboratórios que criam o ovo, desenvolvem as larvas e tem os mosquitos, ou os mosquitos fêmeas, na fase adulta, para ter como objetivo estudos realizados em laboratório para avaliar a eficácia do produto repelente de insetos frente a principais espécies de mosquitos vetores e de importância à saúde pública. E a metodologia é uma metodologia específica que foi desenvolvida na Universidade George Washington, na Flórida, que é usada até hoje e foi desenvolvida na época da Guerra do Vietnã, onde punha mais soldados fora de combate pelo mosquito do que contra o Vietcong. Então isso pode ser feito com voluntários, né, e os mosquitos são criados em gaiolas, e aí a pessoa põe uma luva de borracha, põe uma manga com um têxtil aplicado e põe o braço dentro dessa gaiola e vê quantos mosquitos fêmeas com 2 a 3 dias sem alimentação, elas estão famintas e vão querer picar o braço dessa pessoa, porque o próprio atrativo, que é o monóxido de carbono, que é liberado do nosso corpo e faz com que seja um atrator, fora o calor e a percepção através desse CO2, né? Aqui no Brasil existem institutos como o Instituto Nacional de Tecnologia, no Rio de Janeiro, que faz essas análises. E tem também análises em vivo. Então tem a Equalizer aqui em São Paulo que faz esse tipo de análise. São análises relativamente caras, mas em alguns casos há a necessidade de serem feitas. Registros. Então
Esses produtos são registrados no BPD na Europa, no EPA, FDA nos Estados Unidos. Então nós temos registros também na região onde são produzidos lã. Notem que nós falamos também que eles agem sobre traças, né? Então a lã é um grande alimento, é uma fibra proteica e é um grande alimento para traças, né? Então aí registros na Austrália, Nova Zelândia, que são grandes produtores de lã. Registro no Ecotex Standard 100, de classe 1 até classe 4, dependendo da matéria-prima. Esses produtos, dentro do Ecotex Standard 100, eles estão baixo ao capítulo de produtos com atividade biológica, porque eles estão agindo sobre um ser vivo, um inseto, né, e tem toda uma diretriz de produtos biocidas europeus de 98. Né. Alguns produtos nós não temos registros no EPA, nos Estados Unidos, por ter um tempo de espera muito longo, mais de 2 anos, e custo muito caros para um registro como esse, mas são vendidos nos Estados Unidos alguns desses insumos. E, em termos conclusivos, nós temos tecnologias verdes, tecnologias inovativas, como a aplicação da betalanina, que é extremamente insolúvel, e nós conseguimos solubilizá-la, isso numa parceria com a Merck na Alemanha. Então nós adquirimos deles essa proteína, trabalhamos através de uma síntese esse produto para torná-lo solúvel e fixável às fibras têxteis. Isso foi uma inovação mundial. Mandamos todos esses estudos para a Merck na Alemanha e foi aprovado por não ter nenhum tipo de alteração na molécula dessa proteína. Aplicáveis em muitos produtos finais, e mais de 10 anos de experiência que nós temos nessa área de repelente de insetos, e temos todo atrelado a comercialização, serviços de testes completos, e temos mais por vir, como no bug, ou seja, como controlar esses insetos, né? Então, com isso, nós finalizamos. Eu queria agradecer, né, a oportunidade que vocês estão tendo para mais uma apresentação da Golden, e queria agradecer também toda a equipe que trabalham desde dos laboratórios de desenvolvimento e pesquisa até os laboratórios de aplicação, toda a nossa equipe de campo, os nossos técnicos e engenheiros de campo. E eu queria agora abrir para algumas perguntas, se puder. Deixa eu só abrir aqui. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito. Então, qual a resistência? Dependendo da matéria-prima aplicada, nós podemos ter uma resistência à lavagem de 60 até 80 lavagens. Isso foi uma pergunta do Jucaripo, né? Tem uma outra pergunta sobre resistência à lavagem. Então são lavagens caseiras na norma ATCC 135, tá? Lógico, essa norma ela tem uma série de variantes, então nós escolhemos a variante de utilização aqui no Brasil, mais próximo, né, e também de alguns outros países, né? Então, não existe uma norma específica para sobre os repelentes de insetos. Existe uma normativa
que foi desenvolvida na Universidade George Washington em função da área militar norte-americana. Uma outra pergunta, se tem estudos de repelência contra vespas. Então, como eu citei, todos os insetos rasteiros e voadores há a repelência a esses insetos. Então, vespas, baratas, moscas, mosquitos, muriçocas, formigas, pequenos escorpiões, enfim, isso pode ser aplicado. É possível a aplicação a frio, através de hidroaspersões, por exemplo, a malha já estar acabada e aplicar posteriormente. Logicamente, se tem uma malha já acabada, a fixação, a gente não sabe especificamente que acabamento tem, mas vamos supor que tem um acabamento com um ácido graxo ou um amaciante baseado em silicone. Conforme vai se lavando e esses produtos eles não têm uma solidez muito boa, aquilo que foi aplicado ele vai ser absorvido por esses amaciantes sobre a fibra e isso vai saindo com uma facilidade muito grande. Poderia ser aplicado a frio, porém vai ter uma redução significativa da solidez à lavagem, né? Infinite Têxtil pergunta, é possível aplicar... sim, é possível aplicar a frio? Sim, essa já foi respondida, né? Então, o ideal seria aplicar no material pós-tingimento ou pós-estampado. Pode-se aplicar em processos de lavanderia industrial, pode-se aplicar em roupas para pescadores, pode-se aplicar em roupas de crianças, de bebês. A proteína derivada de peixes de água profunda ou fígado de galinha, isso pode ser aplicado desde os primeiros meses, que é o caso do nosso Go Insect 3535, que é uma derivação da beta-alanina, né? Esse estudo que virou o produto em acordo com a Merck. Isso pode ser aplicado sim, porque não tem nenhum tipo de contraindicação, né? É muito importante salientar que todos os produtos têm que ter um sistema de fixação eficiente, né? Isso normalmente é aplicado através de um poliuretano, né? Mais perguntas? Deixa eu ver se tem... qual a concentração mínima de repelente? Isso quem vai dizer, é lógico que a gente tem a nossa expertise no assunto, mas a gente faz uma correlação em gramas por litro ou percentual em função do uso final. Por exemplo, se é área militar, se é área civil, se é uma roupa de camas. Mas normalmente, só para responder assim muito superficialmente essa pergunta, para uso militar, nós trabalhamos ao redor de 1.500 a 1.800 miligramas por metro quadrado. Já para uma roupa de permetrina, já para uma roupa civil, uma roupa íntima, uma peça de lã de uso geral, em torno de 300 a 600 miligramas de permetrina por metro quadrado. Uma toalha de mesa ao redor de 600 a 900 miligramas por metro quadrado. O Paulo da Go Têxtil pergunta, beta-alanina, em busca no Google, nos remete a vitaminas para atletas. Não é beta...
beta-lanina, é beta-alanina. Isso não é uma vitamina para atletas, isso não tem nada a ver, isso é como eu disse, uma proteína de peixes de água profunda ou oriundos de fígado de galinha. Então, nós temos apenas 2 minutos agora menos de 1 minuto, para acabar a nossa conexão para essa live. Se tiver mais perguntas, por favor, nos dirija, que a gente, se não conseguir responder na hora, pesquisamos e respondemos em seguida. O nosso muito obrigado da equipe da Golden Technology, e voltamos num tempo muito curto com a próxima apresentação de um tema bastante empolgante. Muito obrigado e boa noite a todos, com muita saúde. Um abraço.